boa tarde. Estamos começando a Esfera Pública desta segunda-feira, 1º de julho de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Leonel de Souza, central técnica, Celestino Neto, coordenação de central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e o WhatsApp 993887532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindi Bancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindi Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Taline, obrigado por segurar aí sozinha todos esses dias. Fez falta aqui, Jeremir, mas foi bacana também. Fizemos muitos programas legais. Eu vi que vocês trouxeram pessoas muito interessantes. Eu estava lá no que os franceses chamam de canícula. O calorão. A temperatura chegou a 46 graus. Mas 46 graus quente. E confesso que chegando aqui nesse frio, eu estou sentindo saudades da canícula. É que os 46 graus sem umidade dá para aceitar. Fica bem tolerável, né, Jeremir? É claro que os franceses ficam enlouquecidos, porque eles não estão acostumados, o calor não é realmente o forte deles, né? Eles são preparados para o frio. Tanto que no dia em que a temperatura chegou a 46 em várias cidades, até em Montpellier, eles foram liberados, as escolas, universidades, funcionários públicos, ponto facultativo, podia ir para casa. E até porque tem um problema que esse de fato acontece e é visível. Os trilhos, e é quase tudo trem, tramway, metrô, dilata. E aí não tem como usar. E aí às vezes não tem como usar. Começa a criar problema no transporte público. Coisas de lugar. Mas quando tu saiu de lá agora já estava mais ameno. Quando eu saí, os próximos dias vão ser muito quentes ainda. Quem que temos na linha? Giovanni Cherini. Então, deputado Giovanni Cherini, boa tarde. Boa tarde, Uremir. Boa tarde, Taline. Estou aqui em Brasília, esperando a grande discussão que vai acontecer amanhã na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Estamos aqui trabalhando. E essa reforma da Previdência agora vai ou ainda tem muitos pedaços para perder pelo caminho? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que saindo os trabalhadores rurais, como foi uma luta muito grande nossa, nós que somos a favor da reforma da Previdência, porque quem é contra não pode dizer que retirou os trabalhadores rurais, porque na verdade é contra todo o projeto. Então, nós que estamos aí fazendo um esforço sobrenatural para votar esse projeto, que é uma necessidade para o país, nós retiramos aí, junto com o relator, Samuel Moreira, os trabalhadores rurais, o BPC, que também havia uma dúvida, mas eu até acho que poderia ter deixado como alternativa da pessoa escolher aos 60 anos, ganhar meio salário mínimo, mas foi daquelas coisas que foi demonizado, então fica como era antes, o BPC. Então, e os trabalhadores rurais saíram, e o relator também fez uma transição para o regime geral e também para o regime dos funcionários públicos. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais leve. Ele botou 100% do tempo. Eu tinha uma emenda até que tratava de 50% do tempo restante, ou seja, a pessoa está com 55 anos e ela poderia fazer mais 50% do tempo faltante para a aposentadoria e completar o seu tempo. Mas o relator achou que deveria colocar 100% do tempo, então, e também os professores, ele baixou para 60 o homem e 57 as mulheres. Então, eu também acho que deu uma melhorada boa nisso tudo. É claro que o problema todo, para mim, para nós gaúchos, se chama Rio Grande do Sul, porque hoje
de cada R$100, e está nas mãos do nosso governador Eduardo, o nosso governador do estado, que tem trabalhado... Eduardo Leite, deputado, deu um branco? Eduardo Leite, eu estou aqui raciocinando aqui as coisas, então... Acontece. E o nosso governador Eduardo Leite, que hoje, de cada R$100 que arrecada, 68 vai pagar inativo e aposentado. E uma média muito baixa ainda, ou muito precoce para as pessoas, porque a média do Rio Grande do Sul hoje é 49 anos de idade. Então, nessa média, hoje, uma soldada ou uma brigadiana, a média de aposentadoria é 44 anos e a média de um brigadiano é 47 anos de idade. Então, eu sei que é uma atividade diferenciada, que precisa ser tratada de forma diferenciada, mas eu acredito que é muito cedo para uma pessoa se aposentar com menos de 50 anos de idade. Até porque muitos se aposentam para trabalhar em outra coisa. O próprio professor se aposenta para fazer um novo concurso porque a aposentadoria é muito baixa. O próprio brigadiano se aposenta para trabalhar numa atividade particular, privada, muitas vezes. Então, a aposentadoria deveria ser para a velhice das pessoas e para garantir a saúde, né, e o bem-estar, para a pessoa se aposentar, poder viajar, se aposentar, poder cuidar da sua vida pessoal, as suas coisas. Mas no Brasil, infelizmente, quem se aposenta no regime geral, muitas e muitas vezes não faz de conta. Ele se aposenta para trabalhar mais ainda do que quando estava na ativa daquela função que ele exercia. Agora, deputado Giovanni Cherini, em relação a um ponto que interessa essencialmente a estados e municípios, e é o caso do Rio Grande do Sul, a tentativa de reinclusão na reforma da Previdência da automaticidade das alterações em estados e municípios. Vai ser possível contar com esse item no relatório ou então posteriormente com a reinclusão dele no plenário da Câmara dos Deputados? Eu acredito que é por isso que eu conversei com o presidente Rodrigo Maia esse fim de semana, e o que eles estão esperando é um posicionamento, não vou dizer unanimidade dos governadores, mas uma grande parte dos governadores, porque havia o seguinte: governadores do Nordeste que eram contra a reforma da Previdência, mas torcem para que seja aprovado. Então eles vão ter que sair da toca e dizer: olha, meu estado precisa, não importa a política, o que importa é o bem do cidadão do meu estado. Eu acho que essa figurada que eu estava esperando quinta-feira, eu estava aqui na comissão, porque eu sou membro titular da comissão especial da reforma, e foi cancelada a reunião na última hora. Então, teve muitas reuniões no final de semana. Eu acredito que o relator amanhã apresenta uma emenda especial que facilita para que haja uma votação separada, tipo um destaque. E aí os deputados, enfim, os governadores terão que fazer uma pressão grande para os seus deputados votarem esse destaque. Acredito que vai ser nessa linha que o relator deva apresentar amanhã o seu segundo relatório da nossa comissão. Um destaque daí para ser analisado no plenário da Câmara. Não, um destaque inclusive na própria comissão. Na própria comissão especial. Porque daí se destacar, mesmo que na comissão não seja aprovado, no plenário da Câmara pode ser destacado igual. Então ele tem a dupla possibilidade de aprovação na comissão e depois também em plenário. Alguém pode destacar em plenário, ou a favor ou contra, mas aí a Câmara tem que se manifestar. E no plenário tem que ter 308 votos, qualquer tipo de destaque e qualquer tipo de emenda. Então, vai ter que se puxar para poder aprovar. Eu sou a favor. Agora, um dos obstáculos, o senhor mencionou que é a favor, mas um dos obstáculos
essencialmente seria a resistência política de parlamentares que não querem arcar, deputados federais no caso, que não querem arcar sozinhos com o desgaste que vai vir atrelado a essa aplicação imediata em estados e municípios. O senhor sente de fato esse clima de resistência em função do desgaste? Olha, hoje eu sempre tenho minhas pesquisas empíricas no meu gabinete. Hoje eu tenho assim, de cada 10 telefonemas, de cada 10 e-mails, eu tenho assim, 8 a favor e 2 contra a reforma da Previdência. Então, é um assunto que, na minha avaliação, tem mais desgaste. Aqueles que vão votar contra, porque é um discurso aparentemente muito fácil, vão ter mais desgastes do que aqueles que votarem a favor. Até porque é o seguinte, trabalhadores rurais saiu. O regime geral, ele não tem muita coisa para perder, até porque 64% é salário mínimo. Então, o que esse trabalhador vai perder? Não cabe absolutamente. Aqueles que falam, eles estão falando aquilo que não está no projeto. Então, eu acho que nesse momento os parlamentares votar, e estados que nem o Rio Grande do Sul, o gaúcho vai cobrar, com certeza, do parlamentar que achar que o estado não tem que ficar. Imagina o Rio Grande do Sul, um estado que está hoje falido, né, em grande parte em função da situação da Previdência e da precocidade das aposentadorias. Então eu acho que está, para mim pelo menos, eu vejo com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, porque ser contra e dizer assim, olha, esse projeto aí não serve, mas qual é o projeto que serve? Serve um projeto, aí eles dizem assim, porque tem que cobrar os devedores. Mas por que o governo passado não cobrou os devedores? Aí tem que taxar as grandes fortunas. Mas por que o governo passado não taxou as grandes fortunas? Porque as grandes fortunas hoje já são cobradas 27% de imposto de renda, 15% de imposto de lucro. Hoje no Brasil já tem isso. Outra coisa, a maioria dessas empresas que estão devendo são empresas falidas, como a Vale, a VASP, Transbrasil, essas empresas falidas. Então, não arrecadaria nem 10% daquilo que a reforma da Previdência precisa arrecadar para sair do buraco que está. O grande problema da Previdência se chama salários absurdos de aposentadoria, como 150 mil, 100 mil, 80 mil reais por mês. Nós temos no Brasil isso. Seguidamente eu apresento na comissão, falo o nome das pessoas que estão ganhando esse salário, porque infelizmente eu bato nessa tecla há muito tempo. Temos que votar o projeto que está pronto para votar na Câmara, o teto obedecer o que está na Constituição, o teto para todo mundo, que é 33.700. Só que infelizmente esse projeto não anda. Se nós votássemos só a lei do teto, já nós resolveríamos 10% da questão da reforma da Previdência. Deputado Cherini, é uma transferência da pobreza para a riqueza. E esse é o problema da aposentadoria no Brasil. Transfere-se o dinheiro do pobre para o rico. É isso que faz. Deputado Cherini, nós entrevistamos nos últimos dias muitos especialistas em Previdência, por exemplo, a professora Denise Gentil, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ela, mais de 80% da economia que o governo pretende fazer será com os que ganham menos. E ela mostra isso com alguns argumentos que parecem verossímeis. Ela diz, por exemplo, que um aspecto pouco destacado, mas que vai surtir muito efeito, é a nova forma de calcular o benefício. Até agora, se calculava sobre 80% dos melhores salários, descartando os piores. E a proposta agora prevê calcular sobre a média de todos os salários. E ainda, depois de se obter um número, ficar com apenas 60% desse número. O que levará, segundo ela, a que uma pessoa que hoje se aposentaria com R$ 2.300 a se aposentar com R$ 1.100, R$ 1.200. Na verdade, Júlio, sabe que especialistas aparecem nessa hora de toda a ordem. Eu também sou especialista. Eu sou especialista no sentido de que eu quero que o Brasil melhore. Eu quero que o Brasil garanta a aposentadoria daqueles que já estão aposentados.
Porque antigamente se dizia que o Rio Grande do Sul não ia pagar salário e ninguém acreditava. Dizia que isso nunca ia acontecer. E o Rio Grande do Sul há 4 anos não paga salário do funcionalismo público. Então, uma coisa, e 64% ganha salário mínimo. Esses jamais vão ter qualquer tipo de mudança, porque ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Isso está garantido no projeto. Então, 64% não vão ter sacrifício nenhum, até porque não teria, né? Porque salário mínimo já é um salário muito baixo. Então, eu acho assim, ó, que agora, nessa hora, aparece especialista de toda a ordem e eu não vejo esse cálculo aí sendo tratado dessa forma no projeto. Isso são ilações que quem tem interesse de ser contra cria 1000 fórmulas. Para ser contra é fácil, né? Agora, eu estou aqui empenhado em ajudar o Brasil, em ajudar o Rio Grande do Sul, e se tiver que algumas pessoas nesse país fazer algum tipo de sacrifício, com certeza serão aqueles que ganham mais. E é esses que estão berrando mais. Então são os que ganham mais e que serão e que estavam sendo privilegiados nesse sistema todo. Deputado, a inclusão da automaticidade para estados e municípios amplia a dificuldade política do governo na aprovação? Leva a uma redução no placar de votos a favor? Taline, nesse sentido, como eu estou vendo que o relator vai fazer, eu acho que não, porque ele separa, ele dá um destaque para a questão dos estados. Sim, aí se acontecer a rejeição é apenas para o destaque, não para o texto como um todo. Para os estados e para os municípios. E os demais se aprova em plenário. Eu acho que hoje o governo tem 320 votos para aprovar e nós deveremos ter, se Deus quiser, um país onde a economia vai começar a crescer, onde a economia vai, através também das privatizações que o governo está preparando, através da reforma tributária que está sendo preparada, eu acredito que nós vamos ter um novo momento. São 14 milhões de desempregados e que nós temos que nos preocupar com eles. E hoje o foco foi colocado na reforma da Previdência. Se isso não acontecer, aí, pelo amor de Deus, não vamos poder sequer andar nas ruas, porque aí o povo vai nos cobrar profundamente que a Câmara e o Senado não exerceram o seu papel, que é de fazer, dentro dessa situação que está aí, tirar o menos ruim, porque na realidade a reforma da Previdência, ele sempre vai mexer com interesses, porque assim, todo mundo quer a reforma, mas que não mexa com o seu. Na realidade é isso, mas nós vamos ter que mexer com todo mundo e essa reforma pode não ser a melhor, mas é a que nós temos pela frente. Vai mexer com os interesses dos deputados? A aposentadoria especial dos deputados vai desaparecer? Com certeza. Ela termina, né? Vai para 5.800 cada um, só que cada um não vai precisar pagar mais 3.700 por mês como paga hoje. Vai pagar R$621 como no INSS. O senhor tem aposentadoria especial ou não? Eu não tenho aposentadoria. O que eu tenho é um plano que quando eu entrei aqui, eu tinha como escolher, eu pagava R$621 ou eu pagava 3.700 para uma aposentadoria que se você, para ter ela inteira, você tem que contribuir com 35 anos de deputado federal, 3.700 por mês. E se pagar o da Assembleia Legislativa, que tu pode pagar o atrasado, é R$357 mil por mandato. Então, na realidade, de especial, essa aposentadoria não tem nada. Mas como coisa de político é tudo demonizado. Pode se aposentar com 33 mil por mês. Pode se aposentar até com 33 mil por mês, deputado. O trabalhador de iniciativa privada não tem essa mamata. Não, mas o Joemir, vamos falar a verdade, Joemir. Vamos então. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Você não está falando a verdade. A verdade é que tem aposentadoria especial, sim. Você sabe conheço com a palma da mão, estudei esse assunto, tem aposentadoria especial. Você estudou errado. Não. Tem 35 anos, mas não. Você quer que eu explique? Pode? Você quer que eu explique? E se eu não estiver convencido, então, eu vou explicar também. Eu sei que falar de aposentadoria de parlamentar é demonizado. Não. Porque é o seguinte, é o mesmo plano
o mesmo plano que tem para promotor, para juiz, para brigada militar, para os professores, é o mesmo plano que nós pagamos aqui como parlamentar. O mesmo plano, 11% do salário, enquanto aqueles parlamentares que não optaram por esse sistema pagam R$ 621. Só que é o seguinte, a Câmara dos Deputados economiza todo mês com o deputado que entrou no plano R$ 3.700 por mês. Sabe por quê? Porque quando o parlamentar opta pelo INSS, a Câmara paga sobre o seu salário 22%, certo? Que dá R$ 7.400 por mês. Eu estudei tudo. Eu ninguém também. me enrola nesse assunto e dizer pro povo... A mim também ninguém me enrola nesse assunto. Tem que falar a verdade. Não, então vamos falar a verdade. Qual é o trabalhador da iniciativa privada que pode se aposentar com R$ 33.000? Me diga. Então Qual é o que pode? E mais um detalhe, deputado. Os 35... Deixa eu completar. Fala a verdade. O senhor é que não está falando a verdade. Então deixa eu te dizer mais um número que você não sabe. Os 35 anos necessários não são necessariamente de deputado. Pode averbar de outras atividades, de outros mandatos. Pode. Não é verdade. Sim, é verdade. Eu Deixa eu li. te explicar. Tu quer me ouvir? Eu li o plano. É a maior mamata que existe. Aprovar reforma para ferrar os outros e manter a mamata de deputado é uma vergonha. A reforma vai acabar com isso, Joemir. Eu não tenho certeza. O que a reforma, o que a reforma altera, deputado? O que a reforma altera no plano dos parlamentares, deputado Giovanni Cherini? Taline, Oi. Eu prezo pela verdade. Eu também. E a gente precisa passar a verdade pro povo. Isso. Até porque um deputado, para se eleger, ele precisa trabalhar muito, tem que fazer 152 mil votos como eu fiz. Ah, bom, deputado. Então, todo mundo trabalha muito. Isso é uma questão de opção, deputado. Isso não pode entrar como argumento. Mas nós estamos no plano do funcionalismo público. Eu estou com o plano aberto aqui na minha tela de computador. RGPS. Só que tu não está falando a verdade. Eu estou com o plano aberto aqui. O senhor quer que eu leia para o senhor? Você pode escutar? Eu posso ler para o senhor aqui o plano na página da Câmara dos Deputados. Posso ler? Então leia. Posso ler. Como é que se faz para se aposentar com 65 anos de idade, com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, não necessariamente contribuições como deputado, mas averbando tempo de outras atividades e chegando na melhor das hipóteses até R$ 33.000. Com 2 mandatos já dá para se aposentar com 7.600. Joemir. Sim. Fala a verdade. O senhor Você sabe quantos deputados têm aposentados nesse plano aqui? Quantos deputados? 74 deputados. Isso, o senhor sabe quanto gastou? O senhor sabe quanto gastou? O senhor sabe quanto gastou? 250 milhões com esses deputados aposentados. Você sabe quanto arrecada? 300 mil de superávit por mês. 300 mil de superávit. O senhor está defendendo a mamata dos deputados. A média de isso vai acabar. Mas o senhor está defendendo a mamata dos deputados. Você falar a verdade, porque falar mal do deputado é fácil. Por que você não concorre a deputado? Já que eu não quero ser deputado, eu quero ser jornalista e cobrar dos deputados as mamatas que eles têm. Deputado Giovanni Cherini. Hoje são 77 deputados aposentados. Somente 7 têm aposentadoria integral, 4 por invalidez e 3 porque pagaram 35 anos de deputado federal. Se não é proporcional ao que você pagou. É 35 avos. É 35 avos por ano. 35 avos por ano. Se tiver 4 anos, tem 3.800 por mês. O que já é praticamente o teto. Se tiver menos que o INSS. Se tiver 2 mandatos já. Se tiver 2 mandatos tem 7.600. 7.600. Já é mais do que o teto. Com 8 anos já ganha mais do que o teto. Mas pagou 3.700 enquanto um outro parlamentar pagou R$ 621. Mas os outros trabalhadores não têm a possibilidade de fazer isso.
Os outros trabalhadores vão se aposentar no máximo com deputado para ter essa mamata. Não, mamata é os deputados fazendo. Você está dizendo mamata que eu não concordo. Não é mamata, deputado, é teta. Ô, Joemir, fale a verdade, Joemir. Fale o senhor a verdade. Não mente pro povo. Não minta o senhor que tem cargo eletivo. Não. Leia as reportagens todas no país denunciando essa vergonha que é essa aposentadoria especial. Tá dizendo que a pessoa averba alguma coisa. A verba? Paga 357 mil reais por 4 anos, Joemir. Eu posso lhe dar os nomes dos que averbaram. 357 mil reais por 4 anos. E vai receber. Paga. E vai receber quanto, deputado? Como? E vai receber quanto? Vai receber com 2 mandatos. 900 reais por ano, 1,35 avos. Em um ano já ganha o equivalente ao salário mínimo. Não. Em 8 anos. Vantagem de aposentadoria só a partir do 6º ano. Você não é menor do que deputado, a previdência do INSS. Deputado, com 2 mandatos ganha 7.600. Com 2 mandatos já ganha 7.600. E paga 600 mil reais. Tem que pagar, né, deputado? 600 mil reais. Tem que pagar. Enquanto um outro paga aqui 59 mil. Tem que pagar. E tem que acontecer o seguinte: deputado tem que se aposentar como todo mundo, 5.800 no máximo, nenhum centavo a mais. Nenhum centavo a mais. Não façam leis para beneficiar vocês. Façam leis para beneficiar todo mundo. Claro que fazem. Fala a verdade, você é muito esquerdista, fala a verdade. Não é esquerdista. O país inteiro precisando mudar político. E vocês tentando nos convencer de que a aposentadoria especial é certo, deputado. Essa aposentadoria especial é absurda. Falar a verdade, não é por ser político que vira leproso. Não, e não é por ser político que vai ganhar aposentadoria. Não é por ser político que vai ganhar aposentadoria especial. Tem que ganhar no máximo o teto do INSS. E vai acabar agora, nós vamos terminar com isso tudo para parar. No projeto ainda tem uma transição ali. Como você está mentindo aí na rádio. Não, quem está mentindo na rádio é o senhor. Uhum. Eu estou falando os números e você não sabe. Eu sei os números, eu tenho eles aqui. Tu está dizendo que uma pessoa se aposenta com 33.700? Eu não estou dizendo que todos se aposentam. 35 anos de deputado federal. Todo mundo tem que trabalhar 35 anos para se aposentar. Não é nenhuma diferença, não é nenhum esforço que o deputado tem que trabalhar 35 anos para se aposentar. Mas não é só como deputado. Pode averbar tempo de outras atividades. Pode. Eu posso lhe dar os nomes dos deputados que averbaram. É mentira. Não é mentira. Mentira. Não é. É proporcional. E os deputados estão desistindo, saindo disso aí. Não pode averbar, se averbar da Assembleia tem que pagar 357 mil reais. Óbvio. 4 anos, Norbert. Mas averba o tempo, paga e averba. Mas 357 mil reais por mandato. O senhor queria averbar sem pagar? Mas você está dizendo que se aposenta automático e averba automático? Não, eu não disse que se aposenta automático. Fala a verdade. Não. Fala a verdade. Fale a verdade o senhor. A aposentadoria especial de deputado é uma vergonha. A desinformação. É uma vergonha. A pior praga da sociedade é a desinformação. É a mentira. Leia o site da Câmara dos Deputados que explica direitinho como funciona o sistema de aposentadoria especial, do qual o senhor é beneficiário e não conhece. Eu conheço, eu leio, eu sei. Eu sou alfabetizado. Eu sei ler. Detalhes. E você está dizendo para o povo, está instigando o povo com todo esse poder que você tem aí, instigando ao povo a entender aquilo que não é verdade. Estou dizendo ao povo. Dizendo que se aposentava com salário integral com 35 anos de serviço, com 35 anos e 60 anos de idade. Não é verdade. Não, eu estou dizendo que um deputado, na melhor das hipóteses, com 65 anos de idade e 35 de mandato, pode sim se aposentar com 33 mil reais, o que nenhum outro trabalhador pode. Eu, como trabalhador da iniciativa privada, não posso me aposentar com 33 mil reais. O senhor pode, porque é deputado. Se eu for deputado federal 35 anos, eu pagar 3.700 por mês, que é 11% do salário. Deputado tem que se aposentar com 5.800 como todo mundo.
Eu acho que você tem toda a razão, mas só fale a verdade. Agora eu estou falando rigorosamente a verdade. Estou falando rigorosamente a verdade. O senhor está tentando distorcer a verdade para proteger o seu interesse. Não. Joemir, eu sinto muito, mas eu com a verdade, eu vou. Eu também. É a minha profissão defender a verdade. Vocês demonizam a classe política porque é fácil estar nesse microfone. Não, é que a classe política faz questão de ser demonizada. Política, demonizando aqueles que trabalham, demonizando aqueles que defendem o povo. Isso não vai levar a nada. Nós temos que falar a verdade, você é jornalista. É o que nós fazemos aqui. Tem que falar a verdade. Você sobre a aposentadoria parlamentar não está falando a verdade. Eu estou falando exatamente. Eu estou lendo o site da Câmara dos Deputados. Mas esse site aí não diz. Bom, então é o site que não diz a verdade. Deputado Giovanni Cherini, então só para esclarecer, qual foi a manifestação do Juremir que não condiz com a verdade? Pois é. Porque ele disse que um deputado com 35 anos de trabalho e 60 de idade se aposenta com 33 mil. Se tiver 35 anos de contribuição como deputado. E quantos deputados chegam com 35 anos? Não, eu não disse que todos chegavam, mas um deputado. Vou lhe fazer o seguinte. Dois deputados. Vou lhe fazer o seguinte raciocínio. Ouça. Ô, João, sabe qual é a média de aposentadoria do plano que o deputado tem? Para decidir quando entrava aqui. Eu entrei aqui com 50 anos. Qual é o plano que ele podia escolher? Ele podia escolher o plano esse complementar e pagar R$3.714 por mês, e podia escolher o outro plano, que era o INSS, e pagar R$621 por mês. Sim, deputado, mas é 3.700 porque o salário é alto. Deputado, só é 11% dos trabalhadores gaúchos contribuem com 14%, deputado. Deputado, é R$3.700, como o senhor mencionou, porque é 11% de um salário de mais de 33 mil. Os trabalhadores aqui, isso é 11%. Os trabalhadores no Rio Grande do Sul contribuem com 14% do seu salário para a Previdência. A questão é que é 3 mil porque vocês recebem um bom salário. O funcionário público contribui. 14% ninguém paga esse valor. Deputado. Isso não existe. Deputado, só existe uma coisa razoável: se aposentar pelo teto do INSS e fazer individualmente uma previdência complementar, como qualquer um. Mas é complementar. Não, mas complementar com o seu dinheiro, não com o dinheiro público. Com o dinheiro da Câmara dos Deputados. Não, mas o dinheiro da Câmara dos Deputados, aí que está a diferença. Eu posso explicar? Pode. Um deputado que entra aqui e escolhe INSS, paga R$621 por mês, certo? Um deputado que entrava aqui, que agora vai terminar. Por que vai terminar, deputado? Se é tão correto assim? Vai terminar. Por que vai terminar se é correto? Escolhia, posso explicar? Pode. Escolhia o sistema da aposentadoria complementar. Ele paga 3.714 e a Câmara paga 3.000, é um por um. 3.714. Sim, sabemos. Certo? 11 por 11. Sabemos. Nenhuma novidade. Até aí. Um pouquinho. Só que o deputado que escolheu o INSS, a Câmara paga 22% da folha para ele. Sim. Ou seja, 7.400. Sim. O deputado que escolheu o INSS, a Câmara gasta com ele R$3.714 a mais do que quem entrou no plano. Só que aí é um regime de repartição. O que vai voltar para cada deputado é o teto do INSS, o restante é repartido com os demais. Só que a Câmara vai gastar mais do INSS do que e o que vai voltar para cada deputado também é muito mais do que o teto do INSS. Onde está o privilégio? O privilégio é poder ganhar acima do teto do INSS com dinheiro da Câmara dos Deputados. Você está defendendo a aposentadoria complementar e quem quiser ganhar mais, paga mais? Ora, e agora você está se contradizendo? Não. Se o senhor quiser pegar seu salário, se o senhor quiser pegar seu salário e fazer uma aposentadoria complementar, problema seu. A Câmara não tem que pagar nada, absolutamente nada. Sim. Nada. Hoje é um por um.
Mas aqueles que estão no INSS, a Câmara paga 22% sobre a folha. Deputado, está todo mundo, todos os deputados estão saindo disso aí, deputado. Deputado Jerônimo Guerni saiu disso aí. Leia a Folha de São Paulo, leia a Gazeta do Povo, leia todos os jornais que estão denunciando isso aí, deputado. É uma aposentadoria feita sob medida. Estão denunciando porque estão mentindo, não estão falando a verdade. Por isso. Então eu vou lhe dar um exemplo, deputado. Demonizar os políticos, e a política é fácil nesse país. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou até o fim. Eu vou lhe dar um exemplo, o senhor quer ouvir? Um deputado que tenha 2 mandatos, 8 anos, e que consiga averbar mais 27 anos de trabalho, qualquer outro trabalho, vai chegar aos 35 de contribuição necessária. Ganha 7 mil. Vai ganhar 7.600, acima do teto do INSS, com 8 anos de trabalho na Câmara dos Deputados. É uma vergonha. Tá bom. Eu vou deixar por isso, porque infelizmente os meus argumentos eles não passam, não entram no cérebro das pessoas. Seu ponto de vista, deputado. Agora ele se aposenta com 7 mil. Mas o que o senhor pensa disso? Você sabe quanto ele pagou? Quem? Você sabe quanto ele pagou? Quem? Na complementar. Sim, por favor, quem pagou? Ele pagou 3.700 vezes 7 anos. Dá quanto isso? 210 mil, 230. Ele pagou 210 mil reais, enquanto o outro que entrou no plano do INSS, pagou quanto? 621 vezes 7 anos, pagou quanto? Bom, deputado Pompeu de Matos, a sua opinião sobre a aposentadoria especial dos deputados? E quem paga mais, recebe mais. E isso tem que valer para todo mundo. Para mim não vale. E é o que vai acontecer agora. Quem quiser vai ter que entrar num plano complementar. E em breve você vai ouvir que o plano complementar mais justo que tem hoje no Brasil é o plano complementar parlamentar. Que se tu quiser, tu paga, e tu entra e tu paga. Olha, você não tem como abrir mão, como muitos deputados fizeram demagogia, dizendo que abriram mão e nunca pagaram nada. Eu só posso abrir mão daquilo que eu paguei, não daquilo que eu não paguei. Pois é, eu só posso esperar como cidadão, deputado Giovanni Cherini, que exista um único tipo de aposentadoria. A mesma para todos, o teto do INSS. É isso que vai ser agora. Pois é, mas até agora não é. E que cada um faça a sua aposentadoria complementar se quiser, com o seu dinheiro. Ou você acha que você pode mudar a aposentadoria do promotor, do juiz, do judiciário? Você pode mudar daqui para frente. É isso que funciona. Você quer mudar para trás? Você conhece alguma lei que retroage? A minha vai ser mudada para trás, deputado. Eu ia me aposentar pela lei vigente daqui a 4 anos. E pela lei que o senhor quer aprovar, eu vou levar mais 10. O seu projeto de reforma está agindo sobre o contrato que eu assinei com a sociedade brasileira. Eu vou perder. A minha aposentadoria era dentro de 4 anos. Vai ter 8, 9 ou 10. A forma de calcular a minha aposentadoria era 80% dos melhores salários. Agora vai ser uma média 100%. De todos os salários. Eu vou perder. O senhor vai me empobrecer, vai me fazer trabalhar mais? O senhor quer me ferrar? Não, senhor. Eu não quero ferrar ninguém. Eu quero que o Brasil cresça. Eu quero que o Rio Grande do Sul saia do atoleiro que está. Cresça as minhas custas. Eu tenho coragem. Eu sou uma pessoa que tenho coragem, eu não sou covarde. Eu sou uma pessoa que tenho coragem, eu enfrento essas coisas. Eu enfrento, e o Brasil precisa quem enfrente, quem tenha coragem, quem mude. Eu sou desses aí. Estou para mudar o Brasil. É para isso que eu estou aqui na Câmara dos Deputados. Mudar o Brasil. E todo mundo vai ganhar igual a partir de agora, porque é assim que funciona as leis do Brasil. Eu não posso retroagir a lei. Eu tenho que tocar de agora para frente. Se foi feito mal até agora, e as pessoas em 10 anos não vão receber, quem está aposentado, suas aposentadorias, como acontece no Estado que não recebe seu salário, eu tenho que ter responsabilidade. E todo mundo tem que pagar essa conta. Então é bem simples, deputado. Eu vou lhe dar uma sugestão. Todos vão pagar. Eu vou lhe dar uma sugestão. O senhor quer aplicar a lei corretamente? É simples. Faça uma reforma valendo para aqueles que começarem a trabalhar agora. Não atinja aqueles que já estão trabalhando e que serão prejudicados. Isso é uma alternativa importante. Nós estamos avaliando. Mas não vai ser aplicada. Eu estou chegando à minha aposentadoria e sou comunicado de que o cálculo que me beneficiava, que ia me dar 3, agora só vai me dar 1.400, e que eu ia trabalhar mais 4 anos, agora eu vou trabalhar mais 10.
o relator vai apresentar o segundo relatório. Eu defendia e defendo os 50% do tempo que falta, a pessoa cumprir mais 50%, e o relator colocou 100% na transição. Então, vamos ver amanhã o que o relator apresenta, e você pode ter certeza, eu estou agindo com responsabilidade pública acima de tudo, não estou pensando na próxima eleição, eu estou pensando no meu Brasil e no meu Rio Grande do Sul. É essa a minha tarefa aqui, porque no resto não adianta a gente ficar chorando leite derramado. O que aconteceu até aqui foram muitas irresponsabilidades. Agora temos que botar ordem na casa. É isso que nós vamos fazer. Deputado Giovanni Cherini, muito obrigado por esta discussão acalorada, animada. Não, obrigado também, me desculpe também, porque eu tenho sangue italiano. Me desculpe também que eu tenho sangue lá de Santana do Livramento, é um sangue que... Me perdoe. Não, tá certo, está perdoado, deputado. Tá. Um grande abraço. Boa tarde, deputado, bom trabalho. Vamos fazer o nosso intervalo, que está para lá de atrasado, né? Essa discussão com o... Eu fiquei assistindo. O senhor ficou assistindo, não participou. De lado aqui. Tem temas que empolgam, Juremir. A aposentadoria especial dos parlamentares é um deles. É um dos que empolgam. E vou dizer para ti, o argumento não se sustenta mais. Tem que encerrar essa fase. E fala aqui um deputado que tem aposentadoria especial. Quando nós entramos lá na Câmara dos Deputados, eu entrei em 99. A indicação de todo mundo era para se incluir no plano. Tanto que naquela fase todo mundo se incluiu no plano. E as pessoas foram pagando. Eu, por exemplo, faz 16 anos que eu pago o plano, né? E eu sou um dos que defendo não só o fim do plano daqui para frente, como inclusive para trás, que eles devolvam o que tu pagou e encerra o assunto, pronto. Que aliás vai ter um projeto, vai ter uma proposta assim, tu pagou, se te devolve o que tu pagou, encerrou o assunto, vai embora, vira a página, porque se voltou para trás para ti, volta para mim. Claro. O que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem que ter aposentadoria especial para ninguém. Aliás, a proposta do PDT: juiz, promotor, deputado, delegado, senador, ministro, procurador, seja quem for, o teto da Previdência Pública na aposentadoria, 5.800.000, igual o trabalhador do regime geral. Mesma coisa, 5.800.000. Mas eu ganho 30, não tem problema. Tu tá trabalhando, tu ganha 30, mas quando tu se aposentar vai ser só 5.800. E a diferença? Faz uma complementar. É isso aí. Privada. Morreu o assunto. Bancários, diga não à reforma da Previdência. A PSEF-RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco-RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O Edgs, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha do Edgs informa a hora certa. 1:06. Nós vamos ao intervalo ouvindo Charles Trenet. Já voltamos. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Atenção, povo gaúcho, temos um governador intolerante, cruel e autoritário. Professoras e funcionárias de escola estão sendo oprimidas, ameaçadas e perseguidas. Contratados em tratamento de saúde, gestantes estão sendo demitidos. Os atrasos dos salários continuam e há 4 anos não temos reposição salarial.
Estamos em estado de greve e atentos ao falso diálogo do governador. Negocie, Eduardo Leite. CPEA Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. O governo Bolsonaro e os poderosos querem te convencer de que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil da crise. Isso não é verdade. Nós, trabalhadores, é que vamos pagar essa conta. Para superar a crise, tem que cobrar de devedores da Previdência e reduzir juros. O governo precisa gerar emprego e renda. A nossa pressão já retirou maldades da reforma da Previdência, mas temos que avançar ainda mais no Congresso Nacional. Deputados, estamos de olho. Não vamos trabalhar até morrer. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. Você sabia que a UFSPA foi criada pela Santa Casa e atua em parceria com esta instituição desde 1961? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Opa, tudo bem? Sou Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app. Do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta. E que se fala com o banco por mensagem. Eu sou do tempo que nem preciso estar com cartão pra pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Hoje, o gás natural chega apenas na região metropolitana e na Serra. E assim como a CRM, a Sulgás não tem capacidade para crescer e atender bem a todas as regiões. Com a privatização dessas empresas, o Estado pode aderir ao regime de recuperação fiscal, recuperar créditos e garantir a chegada do gás natural em todas as regiões. Isso é privatizar para investir no futuro. Governo do Rio Grande do Sul, hora de novas façanhas. Atenção, povo gaúcho. Temos um governador intolerante, cruel e autoritário. Professoras e funcionárias de escola estão sendo oprimidas, ameaçadas e perseguidas. Contratados em tratamento de saúde, gestantes estão sendo demitidos. Os atrasos dos salários continuam e há 4 anos não temos reposição salarial. Estamos em estado de greve e atentos ao falso diálogo do governador. Negocie, Eduardo Leite. CPEA Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. O governo Bolsonaro e os poderosos querem te convencer de que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil da crise. Isso não é verdade. Nós, trabalhadores, é que vamos pagar essa conta. Para superar a crise, tem que cobrar de devedores da Previdência e reduzir juros. O governo precisa gerar emprego e renda. A nossa pressão já retirou maldades da reforma da Previdência, mas temos que avançar ainda mais no Congresso Nacional. Deputados, estamos de olho. Não vamos trabalhar até morrer. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. Guaíba Notícias. Em Porto Alegre, 14 graus. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira, acompanhando o viés de praças acionárias no exterior, após Estados Unidos e China concordarem em retomar discussões em novo sinal de pausa nas hostilidades comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Há pouco, o Ibovespa subiu 0,6%. Os governos norte-americano e chinês concordaram no sábado em retomar as discussões comerciais, suspendendo a imposição de novas tarifas sobre exportações.
A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos próximos 12 meses ficou em 5,4%, segundo estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. O percentual é o mesmo registrado pela pesquisa de maio deste ano. Em junho do ano passado, no entanto, a taxa havia ficado em 5,2%. Informações do trânsito. Pelo bairro Santana, você vai notar que a João Pessoa está congestionada entre a Bento até a Ipiranga, no sentido ao centro. Para quem faz o deslocamento sentido aos bairros, passando a Zenha, fluxo pesado, mas sem ocorrências no trecho. Para quem vai ao centro pela Protásio Alves, trânsito pesado praticamente em toda a sua extensão e congestiona bem pertinho do viaduto Tiradentes. Melhora já chegando ao Oswaldo Aranha. Pela Zona Norte, trânsito pesado, especialmente perimetral, viu? Final da perimetral, sentido aeroporto, com fluxo pesado, mas sem ocorrências no trecho. Tena, líder mundial em produtos para incontinência urinária, absorventes, roupas íntimas e fraldas para o seu conforto e bem-estar. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 14 graus. Um dia depois de o Supremo Tribunal Federal ser alvo de críticas em protestos de rua favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a Lava Jato, o presidente da Corte confirmou que ele e seus colegas têm couro suficiente para suportar as manifestações negativas. Toffoli foi questionado sobre o julgamento de processos que possam resultar na soltura do ex-presidente Lula, assunto recorrente nas manifestações de rua contrárias ao Supremo. Ele minimizou os protestos, avaliando terem ficado dentro daquilo que é razoável e parte da democracia. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. A Associação dos Docentes da UERGS, a ADUERGS, manifesta sua discordância com a proposta de reforma previdenciária que tramita na Câmara dos Deputados, por entender que a mesma está em desacordo com as conquistas dos brasileiros. Além de reduzir drasticamente o caráter público do sistema previdenciário, direcionando seus recursos para a capitalização e futura dependência dos cidadãos em favor de operadores privados-financeiros. A ADUERGS diz não à reforma da Previdência e sim ao ensino público e de qualidade. UERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha ADUERGS. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Você pode não lembrar, mas uma parte da CE já foi privatizada. Hoje, em diversas regiões do estado, gaúchos são atendidos por empresas privadas de forma eficiente e com tarifas na média do mercado. Agora, com a privatização do restante da CE, o que hoje é dívida será transformado em mais saúde, educação, segurança e infraestrutura. Isso é privatizar para investir no futuro. Governo do Rio Grande do Sul. Hora de novas façanhas. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin, gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin, gotas prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal. Juntou gente aqui durante aquela discussão com o deputado Giovanni Cherini. Atenção, você que mora em São Leopoldo e Novo Hamburgo, o sinal da Record TV RS está ainda melhor em sua região. Faça a ressintonia da sua televisão e encontre no canal 2.1 a Record TV RS digital. E o melhor, é aberto e de graça, então não esqueça, o sinal da Record TV RS está chegando com muito mais atualidade para você. Record TV RS, canal 2.1,
somos 100% Rio Grande. Pois é, deputado Pompeu de Matos, a Gazeta do Povo do Paraná fez reportagem sobre aposentadorias de deputados, incluiu o seu nome. Diz assim: com 4 mandatos de deputado federal, Pompeu de Matos assegurou em 4 de abril o direito de aproveitar 15 anos de mandatos de vereador e prefeito de Santo Augusto, de 1983 a 1900, e de deputado estadual de 1991 a 1999, pagando 1,35 milhão, poderá ampliar em 14,4 mil o valor da sua aposentadoria. Questão de dizer o seguinte, que o senhor tem 4 mandatos, 16 anos, mais 15 de averbação, 31 anos. Com mais 4 anos, se aposenta. Boa tarde, Julimir, boa tarde, Thalina. Eu já falei antes no outro bloco, mas não dei uma boa tarde aos ouvintes também. Mas ele diz que pagando, né? Pagando. Ele não disse que eu paguei, né? Não disse que pagando. Não disse. Não, o site não diz que o senhor pagou. Diz pagando. Na verdade. Se o senhor pagar. E tu acha que eu vou botar 1.300.000? Primeiro, onde é que eu vou tirar, né? Então por que o senhor fez a averbação? Não, a averbação a Câmara faz. E eles fazem para sugerir pra gente, se a gente tem interesse em averbar os mandatos. Eles vão coletar e os mandatos que o senhor teve? Não. Quando a gente vem na Câmara, a gente apresenta os mandatos, todos os deputados. E aí eles perguntam se quer averbar. Eles vão lá, avaliam os mandatos, perguntam se eu quero averbar. Exemplo, o Chirini averbou. Certo. Não sei se ele falou aqui no ar, né? Um mandato ele averbou e eu acho que está averbando o outro, não sei quantos mandatos ele tem. Maurício diz Edric, segundo esse site, depois de passar, ficou fora da Câmara por um mandato, retornou desse ano e já conseguiu autorização para averbar 6 anos de mandato como vereador de Porto Alegre. Sim, mas não sei se averbou. Eu, no meu caso, que me diz respeito, eu não averbei, não paguei, né? Não pagou. E não vou pagar. Não vai pagar. Não vou pagar, capaz. Não está interessado? Não estou interessado, não. E outra coisa, Jurimir, botar 1.300.000 e quanto? E 1.350.000. Botar 1.350.000 para receber não sei quando, não sei como, não sei de que jeito, talvez até nunca mais. Então, tu pega o dinheiro, se tivesse o dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, mas se tivesse dinheiro, bota numa aplicação, num fundo do Banco do Brasil, rende mais. Vou lhe pedir um minuto de interrupção aqui na nossa conversa, porque está na linha conosco governador do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite. Boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Ataline, boa tarde também o deputado Pompeu de Matos, está por aí? Boa tarde, governador. Um abraço querido. Então, governador Eduardo Leite, a previsão é de votação amanhã pelo plenário da Assembleia dos projetos de aval legislativo às privatizações da CE, da CRM e da Sulgás. Regimentalmente, o senhor precisa de um score bem inferior ao que o senhor obteve, por exemplo, na aprovação da PEC, que acabou com a necessidade de plebiscito. O governo está confiante na aprovação desses textos? Boa tarde. Boa tarde, Tarine. Estamos sim confiantes, como já antecipaste, o resultado que se teve lá no plebiscito nos deixa com essa confiança, porque lá, de certa forma, já se discutiu também o mérito das privatizações, embora tivesse o foco ali na discussão sobre se deveria se chamar plebiscito ou não na hipótese de vendas estatais. Mas já se discutiu, evidentemente, ali também parte do mérito sobre conduzir essas empresas à privatização. E o que nós estamos chamando a atenção é que pode ter sido justificado no passado ao Estado ter atuado nesses setores. Lá, né, tá aí o deputado Pompeu do PDT, quando que eu sei que eventualmente aí tem a posição divergente da minha, mas no passado, quando o Brizola encampou a Light, viabilizou a CE, era um outro momento histórico, com outras leis, com outra forma de organização do Estado, com outra dinâmica por parte do setor privado, que podem ter feito fizeram sentido ao Estado ingressar neste setor energético com uma empresa estatal. Nos dias atuais, é dificílimo ao Estado manter política de investimento e com a velocidade necessária para atualização e modernização destes setores. O Estado tem que fazer licitações, concursos públicos, a estabilidade no serviço público, tudo isso dificulta uma política de investimentos que melhore a prestação dos serviços e geram também ineficiência à empresa
que fazem com que o Estado, ou na verdade o povo gaúcho, pague a conta. Vejam que já são mais de R$1 bilhão de dívidas da CE em ICMS para o Estado. Isso faz com que o povo gaúcho esteja pagando a conta duplamente, porque paga o imposto quando paga a energia elétrica, mas esse imposto não vem para o Estado e, consequentemente, deixa de ser aproveitado para investimentos em diversos outros setores por parte do Estado. E boa parte desse problema vem como eu sempre ouço, né? Se for bem administrada, a empresa dá lucro e funciona bem. Pois é, mas é muito difícil ela ser bem administrada quando tocam os seus administradores a cada 4 anos, mudando completamente a linha política da política de investimentos, gerando problemas na administração, na eficiência da empresa. Por isso nós estamos aí propondo, não apenas pelo benefício fiscal que virá do plano de recuperação fiscal, da privatização dessas empresas, mas confiantes também que essa privatização conduzirá o Estado a uma política de investimentos nesse setor que vai gerar emprego e desenvolvimento para a população gaúcha. Governador Eduardo Leite, essa perspectiva que todos esperamos se cumpra de geração de empregos, ela não acaba por criar uma expectativa muito grande que poderá depois ser cobrada em caso de não se concretizar? Eu digo porque nos últimos anos no Brasil muitas coisas aconteceram assim. Por exemplo, muito se falou da reforma trabalhista, que seria a grande geradora de empregos, e depois os empregos por outras circunstâncias não vieram. Não fica assim uma preocupação de estar criando expectativa muito alta? Olha, Julimir, acho correta a tua colocação e compartilho dela no sentido de chamar a atenção que não existe uma bola de prata, de fato, não existe. Não existe uma ação, uma atitude de governo que resolva a geração de empregos. É uma série de ações que precisam estar articuladas em termos de modernização da economia, de equilíbrio fiscal, que geram um ambiente para desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, no que nós observamos agora, justamente a iniciativa privada, empreendedores, investidores, aguardando se haverá reforma da Previdência ou não que anime esses investimentos privados. Por que eles esperam? Porque se o Brasil mantiver um quadro de déficit fiscal, desequilíbrio nas suas contas, de 100 bilhões de reais, como é o desequilíbrio do governo federal, se os estados mantiverem condição de desequilíbrio fiscal, como o Rio Grande do Sul tem, ou de agravamento, ou de virem a ter desequilíbrio, como outros estados estão entrando também em grandes problemas, isso significa mau pagamento por parte dos estados, a União mantendo juros ou buscando juros elevados para atender ao risco de o país quebrar e buscar recursos. Então tudo isso interfere na economia, sem dúvida nenhuma. Interfere na economia também se uma empresa estatal, se ela é estatal e presta um mau serviço, se ela prestar um melhor serviço. Então, para o Estado do Rio Grande do Sul se modernizar e gerar empregos, passa pela questão das privatizações para viabilizar investimentos, mas passa também por outras ações que estamos empreendendo nas estradas, com a parceria do setor privado, em concessões que estão sendo encaminhadas, em outras ações de equilíbrio fiscal do governo do estado. Governador, uma ala de parlamentares vem se mobilizando, inclusive alguns apresentaram emendas na tentativa de incluir nestes projetos das privatizações da CSRM Sulgás a origem, o destino dos recursos oriundos das privatizações. Então, os deputados querem uma garantia do local, da rúbrica onde esses valores vão ser destinados. Mas há, paralelamente, uma questão da lei federal, justamente do regime de recuperação fiscal, que estabelece que os recursos das privatizações devem prioritariamente ser utilizados para cobrir passivos. Como é que o governo vai equalizar essas duas questões, né? Tem que cobrir os passivos com os recursos para garantir o cumprimento dessa exigência do Palácio do Planalto e, ao mesmo tempo, há uma cobrança política dos parlamentares, alguns deles, inclusive da base aliada, sobre o destino dos recursos das privatizações. Eu tenho o compromisso que sempre tive de que recursos de privatizações, receitas extraordinárias, não sejam utilizadas para o custeio, ou seja,
não sejam colocados no presente para suportar as despesas do presente de um governo. Isso já aconteceu no passado do Estado do Rio Grande do Sul, quando se sacaram recursos dos depósitos judiciais, uma receita extraordinária, para usar no aumento das despesas correntes de custeio do Estado. E foi uma fórmula que deu muito errado. As despesas permanecem, nós temos que arcar com essas despesas todos os dias, né, no Estado, e a receita já não existe mais. Essa é a minha grande crítica. Você não pode vender um patrimônio para colocar no custeio e aumentar o custeio do Estado. Agora também não adianta forçar investimentos sendo caloteiro, deixando de honrar o passivo que se tem no Estado. Tem que se quitar as dívidas com fornecedores, com gente que presta serviços para o Estado, obras que são feitas e que o Estado não pagou. A gente precisa quitar este passivo. Resolver o passado é fundamental para desamarrar uma bola de ferro que nos faz ter que ficar olhando para trás e não para frente. Não adianta forçar investimento para o futuro sem nos desprendermos do passado. Nós hoje tem um fantasma nos assustando de um passado que não foi honrado e que precisa ser resolvido para que nós possamos andar para frente de forma confiante. Essa é a questão. Então, é muito importante fazer a diferenciação aqui sobre o que é custeio e o que é passivo. A minha crítica sempre foi ao uso de recursos de alienação de ativos, de venda de ativos do Estado, para aumentar despesas no custeio, para colocar no presente. Nós estamos agora defendendo, sim, que as privatizações sejam feitas pelas várias razões pelas quais elas são defensáveis, pela modernização desses serviços, pelos investimentos privados que serão feitos nas diversas empresas e pelo que outros investimentos privados derivarão desses investimentos feitos nessas empresas. Também pela questão fiscal, da adesão ao regime de recuperação fiscal e pela oportunidade de, com essas receitas extraordinárias, encaminhar resolução do nosso passado para que possamos investir recursos no presente e no futuro. Governador, uma outra questão que está em trâmite na Assembleia e promete gerar muitos debates e polêmica é a questão do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor manteve o congelamento que foi estabelecido nos 4 anos do governo José Ivo Sartori, mas de forma ampliada. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada pelo seu governo, não há previsão dos 3% para cobrir o crescimento vegetativo da folha. Os poderes, especialmente o Tribunal de Justiça, reagiu de uma forma bastante crítica a isso e nos últimos dias mencionou ainda que se o texto for aprovado desta forma, o TJ vai à Justiça e vai exigir um percentual ainda maior do que os 3%, podendo chegar entre 4% e 4,5%. Como é que o senhor avalia politicamente essa questão do impacto da LDO nas relações institucionais e, obviamente, na tentativa de enfrentamento da crise financeira do Rio Grande do Sul, que tem aí sido blindado os poderes da conta que o Executivo tem arcado praticamente sozinho? Veja, Thaline, nós tivemos a decisão neste governo de encaminhar uma lei de diretrizes orçamentárias, e para quem escuta é importante entender, é uma lei que antecede o orçamento, né? Que dá as diretrizes. E entre as diretrizes que ali estabelecemos está a de que não deverá haver aumento nos repasses para os outros poderes. Isso é uma novidade, porque deriva de outra novidade, que é estarmos assumindo com transparência o déficit do Estado do Rio Grande do Sul, que é o desequilíbrio entre a receita e a despesa. Todo ano, há muitos anos, o Estado do Rio Grande do Sul sabe que vai terminar o ano gastando mais do que arrecada, mas coloca no orçamento e na lei de diretrizes orçamentárias uma suposta receita que não vai acontecer, simplesmente para equilibrar no papel a condição do Estado. O que nós resolvemos fazer não, chega de nós dizermos que vamos ter essa receita que não vai acontecer. Vamos colocar o que é de fato a condição do Estado. Vamos terminar o ano com uma dívida gastando mais do que arrecadamos em 4,5 bilhões de reais. Então, essa é o que nós estamos colocando na lei de diretrizes orçamentárias. Bom, se nós estamos assumindo no papel ali, numa lei que deverá ser aprovada pela Assembleia Legislativa, que o Estado gasta mais do que arrecada, como é que nós vamos aumentar repasses para os outros poderes?
nós não temos esse dinheiro, o Estado não tem esse dinheiro para aumentar repasse aos outros poderes, ele é um Estado que está operando no vermelho. Então, se ele está operando no vermelho, não tem como aumentar o repasse para os outros poderes, porque o déficit não é do Executivo, é do Estado do Rio Grande do Sul e deve ser suportado pelo Estado como um todo, inclusive pelos outros poderes que compõem o Estado do Rio Grande do Sul. E observamos na execução orçamentária dos poderes nos últimos anos que há realocação dos recursos que estão previstos para a rubrica de despesas com pessoal para outras áreas, ou seja, não é necessário fazer o aumento dos 3% para pessoal, porque aquele valor que está previsto para a despesa com pessoal não tem sido utilizado integralmente. Há espaço no orçamento dos outros poderes para suportarem o crescimento vegetativo sem que haja aumento do repasse para eles. Então é isso que nós estamos chamando os outros poderes, compreendendo as dificuldades financeiras do Estado e não do Executivo, de que se compartilhe também o encaminhamento da solução, sem demandar mais 200 milhões de reais ao Executivo em repasses a eles, um dinheiro que o Executivo não tem e que falta para prestar serviços essenciais à população. Uma última questão, governador, que eu sei que o senhor está com a agenda corrida. O senhor não teme um desgaste político nas relações institucionais com os poderes, devido às críticas incisivas do Tribunal de Contas, por exemplo? E mais do que isso, enfrentar muitas ações na Justiça que podem reverter a decisão tomada politicamente na Assembleia com a aprovação desse texto? Eu confio na solidariedade dos outros poderes e também, se em última instância não houver solidariedade, eu não posso ter uma relação mantida institucionalmente sem conflitos, pagando com o dinheiro do povo gaúcho 200 milhões de reais para manter essas relações. Então, objetivamente, né, ou seja, se for para manter relações institucionalmente cordiais à custa de cerca de 200 milhões de reais que faltam ao povo gaúcho na prestação de serviços em diversas áreas, aí então é melhor não manter as relações institucionalmente adequadas. Vamos buscar dirimir o judiciário, naturalmente, se quiser, como você mesmo falou, buscará a prestação de serviço jurisdicional do próprio judiciário para tentar dirimir isso, né? E há, na nossa visão, também jurisprudência que corrobora a nossa posição no caso de uma insuficiência financeira, como é o caso do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um tempo de excepcionalidade, o Estado está em desequilíbrio, né? E veja que outros poderes, mesmo tendo aumento de repasses apenas dos 3% na rubrica da folha de pagamento, na rubrica de gasto com pessoal, tiveram aumentos de 16%, pagaram valores do passado, ou seja, havia folga nos seus orçamentos para aumentos salariais e para pagar despesas lá do passado, de planos econômicos como a ORV lá do passado, mesmo com um aumento de apenas 3%. Isso demonstra que há um espaço. Eu estou confiante de que há essa solidariedade nas conversas que mantemos, para a compreensão de que o Estado do Rio Grande do Sul precisa do esforço de cada um dos poderes, no sentido de construirmos as soluções para o Rio Grande do Sul. Eu estou bastante confiante nisso. Governador Eduardo Leite, muito obrigado por nos atender, um grande abraço. Obrigado, Juremiro, um grande abraço para ti, para a Taline, também aí para o deputado Pompeu, mais uma vez. Um grande Bom trabalho, governador. Obrigado. Obrigado, governador. Acabamos de receber aqui o livro Um Bispo contra Todas as Cercas, a Vida e as Causas de Pedro Casaldáliga, da Ana Helena Tavares, que chegou a Porto Alegre hoje para o lançamento do livro no aeroporto. Eu encontrei ali as pessoas que estavam à espera dessa jornalista e escritora, e parabéns pelo livro. Deputado Pompeu de Matos, obrigado por esperar. A gente imagina. Esperou primeiro terminar a briga com o Cherini, depois esperou terminar a Aliás, conversa. Ele optou por esperar lá fora, para não participar. O senhor não queria entrar naquela briga ali, o senhor dá um boi para não entrar numa briga? E uma boiada para não sair depois. Pois é, eu queria que o senhor tivesse entrado com a boiada e tudo. Abro a porteira e largo a tropa daí, se tiver que entrar na briga. Então, essa aposentadoria é especial ou não é especial? É, claro que é especial.
Ela é especial, é diferenciada. E você, para ti, quando começou a aposentadoria especial dos deputados, que não é, vamos dizer assim, o imaginário que as pessoas dizem assim, o deputado fica um mandato, se aposenta, fica 2, se aposenta. Ela não é mais como era antigamente, ela ficou mais rigorosa, mas bem mais assim rigorosa. ela é diferenciada. Então, primeiro, para se aposentar, tu tem que ter 35 anos de contribuição. 60 anos de idade. E 60 anos de idade. Se não tiver isso, zero. Definir. Então, nesse ponto é mais duro do que qualquer cidadão, porque hoje o cidadão tem 35 anos de contribuição e não tem idade. Hoje é assim. Então, funcionários públicos têm idade hoje. Sim, o funcionário público tem idade, mas eu digo o cidadão do RGPS, do regime geral. Sim. Então, ela é muito parecida com o funcionário público, só que ela tem algumas diferenças. E sem nunca deixar de dizer que ela é especial. Tu precisa três coisas para se aposentar. Precisa ter 35 anos de contribuição, 60 anos de idade e não estar no mandato. No momento da aposentadoria não, em qualquer momento, não pode ter mandato. Se tu tiver mandato, suspenda a aposentadoria. Certo. Sim. Não pode não pode ter novo mandato após a aposentadoria. Não, nem durante. Nem durante. Ou seja, se tu tem mandato, ou tu recebe do mandato, ou tu recebe da aposentadoria. Entendi. É por isso que o Cherini falou ali que o sistema é superavitário. E o pior é que o sistema é superavitário, exatamente por conta dessas nuances. O que acontece? Primeiro que só tem 2 ou 3 deputados que têm 35 anos de contribuição. Sim, a maioria é proporcional. Eu diria assim, 99,9% é proporcional. Ainda assim gastou 1 bilhão e 200 milhões com os aposentados. Mas arrecadou mais do que isso. Mas ainda assim gastou muito com pouca gente. Gastou bastante com pouca gente, porque ela é, como se tu dissesse, uma aposentadoria especial. Então a média de aposentadoria é 14 mil. Então é bem maior que os 5.800. Sim, exatamente. É uma média, digamos assim, não é uma média rica, mas é uma média bem mais alta do que o convencional, do que o normal. E então tem essa diferenciação. Agora, o que pode acontecer a partir de então, Juremir? Quando nós entramos na Câmara dos Deputados em 99, todos os deputados entravam para o sistema. E a contribuição não é pouca, assim, é quase 3.800 reais. 11%. 11%. E a Câmara dos Deputados paga outro 11%. Ela é muito parecida com o sistema de aposentadoria do Banco do Brasil. Aliás, ela é o sistema de aposentadoria dos servidores públicos. Em 9 anos, Câmara gasta 1,250 bi com a aposentadoria de 508 deputados. É bastante. É muito dinheiro. É 14 mil. 14 mil por cabeça. É só fazer a conta, 14 mil por cabeça na média. Claro que arrecada mais do que isso, porque os deputados também pagam bastante. Claro. A contribuição é cara. Então a gente tem que fazer um debate bem esclarecedor. Agora, assim, o que as pessoas não compreendem, e tem razão de ser? Olha, por que o deputado se aposenta com, em média, 14 mil, que é os que os deputados estão aposentados? E o restante? E o restante é 5. Exato. Então, no máximo 5. No máximo 5. Cuja média é 1.370 no regime geral. Sim. E do regime público, a média dos funcionários municipais é 4 e pouco, dos municipais, dos estaduais é 8 e pouco, e dos federais é 15 e pouco. É mais ou menos a média dos federais. Sim. A média dos servidores públicos federais. Então os deputados não estão fora da média dos servidores públicos federais. Mas é uma aposentadoria especial. O que a gente defende? O que o PDT nós apresentamos como proposta? Que todos no regime público, municipal, estadual ou federal, judiciário, legislativo e executivo, então vale para promotor, para juiz e para deputado, senador, desembargador e ministro, todos recebam no máximo 5.800 da aposentadoria pública. Sim, e depois faça uma complementar. A diferença complementar. Agora dizer assim, mas não era assim, não era porque o sistema previdenciário no Brasil não vivia um momento de crise. Sim, não vivia. Agora, quando vive a crise, o que tem que fazer? Crie. E principalmente se é para mudar, tem que mudar para todos. Para todos. Eu diria assim, tem que pagar. E principalmente quem tem mais, sim, paga mais. Paga mais. Quem tem menos, é isso que nós defendemos. Por isso que nós brigamos muito, o PDT trancou o pé e vota contra esta reforma. Nós não votamos contra uma reforma, mas contra essa nós temos divergência. Por exemplo, Juremir, e é isso que eu divergi do Giovanni Cherini na votação da Previdência. Tem que ter uma idade mínima para se aposentar no regime geral da Previdência? Tem. E hoje não tem.
Exato. Então, nesse ponto, o governo está certo. Hoje, o cálculo 8696, ele, digamos, cria um parâmetro. Mas não é uma regra absoluta. Ele não fixa, depende do momento em que as pessoas começaram. Digamos exatamente. Que elas comecem aos 16, elas não podem começar antes. Se começar aos 16, para fazer... 50 se aposenta. Com 50 pode se aposentar, no caso mulher. Não é justo. Aliás, tem gente aposentado com 50, 48, tinha até com 43 anos aposentado. Então nós defendemos que tem que ter uma idade mínima, sim. Nós não somos aqueles que só quer olhar para um lado. Tem que ter uma idade mínima. Qual é a mínima? O mínimo não pode ser o máximo. Então nós achamos que 65 é demais. Se 50 é de menos, 65 é demais. Nós achamos que a idade mínima tem que ser 60 anos. A nossa proposta. Os franceses se aposentam com 62. Por que nós que vivemos menos nos aposentaríamos com 65? Pois é, então a nossa média é menor porque a qualidade de vida do Brasil é menor que a francesa. Inclusive a renda também é menor. Evidente. Lá eles se aposentam nessa idade com a renda maior. Tem uma série de outros benefícios. Uma série de benefícios. Então a gente precisa sim ponderar. Eu fiz um debate na Federação e ali a notícia que saiu do debate foi a frase que eu fiz. A diferença do remédio e do veneno. O veneno em pequenas doses é remédio, o remédio em altas doses vira veneno. Então o governo, na ânsia de dar um remédio para corrigir defeitos da Previdência que tem, ele deu um remédio em dose tão alta que virou um veneno. Então a idade mínima, 65 anos, é veneno. O tempo de contribuição, 40 anos para o regime geral, é veneno. Porque uma pessoa, para ela trabalhar 40 anos, ter carteira assinada, contribuir 40 anos, ela tem que estar no mercado por 52 anos. Ou seja, 12 anos ela fica desempregada. Isso é o que diz os cálculos. Outra coisa, nós defendemos, volto a repetir, que tem que ter teto para um e para outro sistema, para os dois sistemas, iguais, 5.800. Não tem absolutamente nenhum problema. Então, estas posturas nós temos. Agora, tu não pode machucar o agricultor, e nós estamos tirando os agricultores, porque água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é o governo que está tirando. Deve ser o governo está cedendo porque o pau comeu. Voltar atrás, eles não estão fazendo nenhum favor. Eles não têm força para fazer, porque se força tivesse, eles fariam. Como eles não têm força, porque a gente trancou o pé, então tirando os rurais. Estão tirando o BPC, benefício da prestação continuada, porque o pau comeu. Repito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A questão da capitalização, eles não estão bancando porque não tem força. Se eles pudessem, eles fariam. Como nós explicamos o que era, qual é a repercussão. O custo do período de transição é altíssimo. O custo de transição o tanto que eles iam economizar em 10 anos é mais do que o custo que eles iam ter para fazer a transição. Mas não há possibilidade de reinclusão da capitalização posteriormente, não agora no plenário, mas no segundo semestre? Taline, eu vou dizer para ti. Porque essa é a intenção. Eu vou dizer para ti, não, mas não tem como já. Agora, eu não sou em tese contra a capitalização. O PDT não é em tese contra a capitalização. Tu pode ter uma capitalização de uma altura em diante. Por exemplo, hoje, a rigor, nós estamos defendendo a capitalização acima de 5.800. A rigor é isso que nós estamos votando lá, não é? Acima de 5.800 se virem. Cada um se vira. Bom, é claro, aí é uma previdência privada. Privada, então ela no fundo é uma capitalização. Sim. No fundo agora a capitalização é uma previdência privada tutelada pelo Estado, obrigatória, compulsória. Sim. Então nós defendemos que possa, não tem problema de que possa vir uma capitalização de um teto para diante. Tu tem que ter uma garantia mínima, básica, de sustentação da vida das pessoas. Digamos assim, 4 salários, por exemplo. Tu ganhasse acima de até 4 mil. Hoje, por exemplo, nós defendemos que seja até 5.800. 5.800 é partilha. Mas o governo quer garantir um salário mínimo. Ele quer garantir a partir de um salário mínimo. Aí não vai levar, meu velho. Aí para entregar para os bancos nos explorar, juro do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, da praga do diabo do juro. Tá louco? Não. Vamos fazer um intervalo. Não com o nosso apoio. Então, essa é a nossa postura. A postura do PDT é uma postura de coerência, de maturidade, de equilíbrio e de responsabilidade na reforma da Previdência. Vamos fazer o intervalo ouvindo Yves Montand. Já voltamos. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient
est à Paris n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. O governo Bolsonaro e os poderosos querem te convencer de que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil da crise. Isso não é verdade. Nós, trabalhadores, é que vamos pagar essa conta. Para superar a crise, tem que cobrar de devedores da Previdência e reduzir juros. O governo precisa gerar emprego e renda. A nossa pressão já retirou maldades da reforma da Previdência, mas temos que avançar ainda mais no Congresso Nacional. Deputados, estamos de olho. Não vamos trabalhar até morrer. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas estou sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. O caminho se faz caminhando, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. Opa, tudo bem? Sou Gabriel Medina. E eu sou do tempo em que se abre conta de banco pelo app. Do tempo em que o empréstimo cai na hora na conta. E que se fala com o banco por mensagem. Eu sou do tempo que nem preciso estar com o cartão para pagar. Aí, como é bom o tempo que a gente vive, né? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. Com mais de 80 anos de tradição, o restaurante Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil e, além do verdadeiro sabor do churrasco gaúcho, oferece o melhor em filés e pratos especiais. De segunda a sexta, cardápio promocional. A cada dia, diferentes refeições para almoço ou janta, a partir de R$21,50. Tenha toda a comodidade. Estacionamento próprio, espaço da gurizada com recreacionistas. Santo Antônio, Dr. Timóteo 465, Moinhos de Vento, teleentrega 32223130. De segunda a sexta, é hora de apostar alto na tela da Record TV. Os casais vão encarar uma disputa onde confiança é tudo. Prepare-se, porque a convivência promete esquentar. E para apimentar ainda mais o jogo, a cada semana você de casa escolhe ao vivo o casal eliminado. De segunda a sexta, 10:30 da noite, com a apresentação de Gugu Liberato, tem Power Couple Brasil na tela da Record TV. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui da esquina da comunicação, no Estúdio Cristal. Nós estamos recebendo o deputado Pompeu de Matos, do PDT, que não tem medo de falar desses assuntos delicados, nem fica bravo. Com clareza e transparência. E sou um dos que está lutando pro fim da Previdência Especial dos Deputados. Tem que terminar. Foi bom enquanto durou.
naquele período era permitido, era possível, era razoável, se justificava, era explicável, as pessoas aceitavam, tudo isso. Agora não, agora há uma crise na Previdência e a crise que bate em Chico, bate em Francisco, cada um tem que pagar a sua parte, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Agora a regra do jogo ficou límpida, todo mundo pelo INSS e pronto. E fora disso, cada um por si. E Deus por todos. Deus por todos nas complementares, nas privadas. É como eu acho. É só o que pode fazer se é para pensar numa democracia, sociedade igualitária, cada pessoa tratada da mesma maneira pelo Estado. Senão tem uns que são tratados. Para minha felicidade, esta é a proposta que o meu partido, que o PDT, apresentou. Então eu diria assim, não fosse por convicção que eu tenho, seria por obrigação, por conta que sou do PDT e sinalizo em que me inscrevo, né, com esses propósitos, com essas ideias, mas realmente não tem. E aí, vamos repetir aqui, vale para juízes, sim, promotores, desembargadores, deputados, senadores, todos, quem quer que seja, do dinheiro público, do caixa do tesouro, da viúva, como alguns dizem, né, dali, Hélio Gaspar, tu vai levar 5.800.000. Mais do que isso, tu não leva nada. Ah, eu ganho 30, paga complementar e aí conforme tu pagar, tu vai. Exatamente. É simples, foi ensaiada uma mobilização nos últimos dias no Congresso Nacional, deputado, justamente no sentido de flexibilizar o impacto da reforma na aposentadoria especial dos parlamentares. Mas não tem ambiente para isso, pelo menos para minha leitura. Como é que o deputado vai votar para um de um jeito e para ele do outro jeito? Ah, pois é. Não se sustenta. O que pode talvez acontecer lá, Jeremir, a gente não sabe. Seria duas coisas. Primeiro, quem está no sistema, o sistema termina, mas ele segue em, como é que a gente diz, carga em extinção, né? Sistema em extinção. Como é o caso dos juízes, promotores, porque aqueles juízes, aqueles promotores, desembargadores, enfim, aqueles que têm salários altos, não vão voltar atrás, entendeu? Então, talvez essa seja a hipótese. A outra hipótese seria devolver esse dinheiro para quem pagou. Assim, ó, tu pagou 10 anos, vai pegar teu dinheiro de volta e vai embora. Que é uma hipótese que não existe na lei. Isso não existe na lei. Teria que ter uma lei para devolver, que também não é justo o Estado ficar com o dinheiro do vivente, né? Exato, senão não vai resultar em aposentadoria. Mas na hora de fazer, isso não passou pela cabeça? Mas na verdade, na época, lá em 99, 2000, quem entrava na Câmara era automático. Era praticamente automático já. O estímulo era que todo mundo entrasse no sistema. Porque o cálculo que eles faziam lá para os deputados é assim, ó. O deputado, em vez de pagar 600, se fosse em dinheiro de hoje, 650 por INSS, e a Câmara pagava 1.200, a Câmara paga o dobro. No caso do deputado, a Câmara paga 1 por 1. Sim, ela paga igual sim, então, a aposentadoria especial é 11 por 11, no INSS é 11 por 22. 11 por 22. Então, a Câmara estimular os deputados, não é os deputados, é congressistas. Congressistas, senadores também. Chama PSS, Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Então, estimulava que os deputados entrassem, e 90% dos deputados entraram nessa. E hoje essa fase passou, terminou, vira a página, e assim, ou termina, ninguém entra mais e só os que estão lá encerram o assunto, ou devolve para os que... Tem muita gente saindo, esses que estão saindo não, tem muita gente mentindo. Ah, sim? Tem muita gente mentindo. Tem um deputado, não vou dizer o nome, mas o deputado diz, não, eu saí. É mentira, ele não entrou. Entendeu? É diferente. Porque para sair, vamos dizer assim, eu vou sair, o que eu tinha que fazer? Perdeu dinheiro. Então ninguém perdeu dinheiro, ninguém tá saindo, quem entrou não saiu, ninguém saiu. Pode até vir a sair, mas ninguém saiu. Vai todo mundo pra justiça atrás do seu dinheiro. Mas não vai ganhar. Se não tiver uma lei que ampare, não vai ganhar. Porque isso é INSS. Eu dou um exemplo para o ouvinte. Imagine alguém contribui por 12 anos no INSS. E o mínimo é 15 para se aposentar. Isso, não se aposenta. Não se aposenta. Aí ele vai se aposentar por idade, ou vai pegar nem por idade. Chegar aos 65 anos. Não, aí ele tem que ser pobre, miserável. Sim. Aí, dentro dessas condições, mas ele vai pegar o BPC da vida. Mas você não preencheu os requisitos aí não do BPC. Não vai. Ele pode pedir de volta o dinheiro que ele deu? Não. É a mesma coisa, então. A resposta tu deu. Porque é um plano de seguridade social Mas e aí dá para fazer uma lei para devolver o dinheiro do INSS quem não se aposentou? Quantos são os parlamentares que seriam atingidos? Nesse contexto, eu acho que uns 170, acho.
Aí, mas com 170 neste contexto pode ser construída uma legislação. Mas e aí eu pergunto, como é que fica o trabalhador que contribuiu por 10 anos, que nunca se aposentou, ele vai querer de volta aí também? Teria que ser para todo mundo, a devolução, não só para... Não só para o parlamentar. Não só para o parlamentar. Aí assim, devolvo do parlamentar e o teu? O teu não? Na linha conosco, deputado federal pelo MDB, Alceu Moreira, boa tarde. Boa tarde, Viremir, boa tarde, Taline, boa tarde, Pompeu. Boa tarde, Alceu. Boa tarde aos ouvintes. A discussão aqui é uma discussão que os deputados adoram, aposentadoria especial dos congressistas. A sua opinião? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu fiz opção me aposentar pela Previdência, tenho 65 anos, mas isso não me transforma em mocinho nem bandido de nada. O processo era legal, poderia ser feito, tinha forma de contribuição na forma da lei, e aqueles deputados que optaram por isso foi uma questão de opção. No meu caso, eu achava difícil fazer isso, porque eu tinha, desde a reforma da Previdência anterior, eu tinha posicionamento a favor, eu achei que isso prejudicaria a coerência do debate. Então, fiz opção por me aposentar pela Previdência Social, estou aposentado pela Previdência, mas eu não acho que mereça qualquer tipo de destaque, como se eu tivesse feito algo diferente, sendo melhor que alguém. Mas não fica difícil, deputado, é claro que a reforma da Previdência prevê, se não for alterada, a modificação na questão da aposentadoria especial dos parlamentares. Agora, não fica difícil deputados que votam e que defendem a reforma da Previdência sustentarem uma posição favorável à Previdência complementar dos parlamentares e, mais do que isso, serem beneficiados por ela? Não é que não fica difícil, é uma profunda incoerência. O texto que baseia a reforma da Previdência é acabar com os privilégios. Então ninguém pode se aposentar com mais de 5.829, que é o teto da Previdência, e não pode ter privilégio de jeito algum. Aliás, os parlamentares pediram uma coisa dessa, é uma profunda incoerência e é certamente algo que nós temos que combater frontalmente. Não pode ter para ninguém, não tem exceção. É isso aí, Alceu, Alceu coerente e consciente. Foi o que eu disse aqui também. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se vão cortar do regime geral da Previdência, vão cortar dos servidores públicos, tem que cortar do juiz, do promotor, do deputado, do ministro, do desembargador, é tudo 5.800 e Zé Fini. É assim que tem que ser. Pensamos junto. Quem quiser ganhar mais, que pague uma Isso mesmo. Suplementar. Isso mesmo. Pois é, parece tão razoável assim. Como é que... Simples. O ministro-chefe da Casa Civil, Gaúcho Onyx Lorenzoni, tem aposentadoria especial. E o número 1 entre os defensores da reforma da Previdência, como é que fica? Olha, como eu te disse, Guilherme, aqueles que optaram anteriormente por isso, tinham uma forma legal de fazer, a contribuição estabelece que o cidadão tem 16 anos, ele se aposenta com 16, 35 avos, tem que ter 35 anos de contribuição. Eu não fiz a opção por isso, não optei por outro. Eu quero saber o seguinte, daqui para frente nós estamos votando uma reforma da Previdência que vai estabelecer como ponto principal, a mestra desse processo é direito igual e comum a todas as pessoas. E eu não posso, hipótese nenhuma, fazer qualquer tipo de argumentação que dê diferença de tratamento para parlamentar, para juiz, para promotor, desembargador ou quem quer que seja. Nesse caso, é todos iguais e acabou. Não pode ter isso. Não interessa se no passado eu tive isso ou aquilo. Daqui para frente tu tem que fazer argumentação. Para aprovar a reforma da Previdência não pode ter de jeito nenhum privilégio. Agora, um dia antes da reforma ser promulgada, se a legislação permitir que alguém se aposente com alguma vantagem, a lei permite um dia antes, só não permite um dia depois. Agora, deputado, qual é a sua avaliação e a perspectiva em relação à reinclusão do item que estabelece a automaticidade das alterações para estados e municípios? Olha, eu sou favorável a que os estados e municípios estejam desde o início. Tenho dificuldade, imensa dificuldade, para entender uma legislação que trata do interesse da federação e dois entes federados da mais alta relevância ficam fora do processo, tá? Eu entendo que tem algumas dificuldades de natureza eleitoral, né? Porque como tem governadores de oposição fazendo discurso de mocinho nos seus estados,
Esses deputados não querem fazer o apoio, mas eu acho que está no período de construção e a reforma, para ser completa, tinha que incluir municípios e estados. O que eu não concordo na questão dos municípios é não permitir que os municípios façam a opção pelo sistema próprio de previdência. Isso eu acho um erro. Querer colocar todo mundo no sistema geral é um equívoco. Nós estamos trabalhando para ver se conseguimos reverter isso, não está fácil. Eles querem deixar os que já optaram, e o argumento é que alguns municípios têm regime próprio de previdência estão endividados, utilizaram mal o fundo. Mas olha, o fato de um cidadão dirigir mal não significa negar carteira para o outro, né? Isso está errado. Agora, deputado Alceu Moreira, com todos esses pontos, essas arestas para aparar, o calendário dos sonhos do governo vai se cumprir? Deixa eu dizer o seguinte, a reforma da Previdência vai chegar um momento em que ela é a vida plebiscitária. Por mais que tu discorde disso ou daquilo, vai ter que chegar um momento que tu vai ter que votar sim ou não. E não se tenha a ilusão de que um dia tu vai votar a reforma da Previdência e tudo estará contemplado de acordo com o teu gosto. Não será assim, com certeza não. No dia que eu for votar a reforma da Previdência, eu tenho que botar na minha cabeça que eu sou favorável pelo efeito que ela causa no todo, tá? Mesmo que em alguma parte seja contraditório. Ou o inverso, aqueles que pensam diferente de mim, votam contra a reforma da Previdência e justificam a sua posição contra por esses fatos que ele estabelece. Muito bom. Deputado Alceu Moreira, obrigado. Fazia tempo que a gente não conversava. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O saudade é de sentar aí para tomar um café e poder conversar olhando para vocês. Isso, venha aqui no Estúdio Cristal, que é sempre muito simpático. Um abraço. Sabe que eu tenho muito prazer em conversar com vocês. Um grande abraço para ti, para todos os seus ouvintes, meu querido amigo Pompeu. Um abraço, Alceu. Uma bela figura, um bom deputado do Rio Grande. Muito orgulho. Vocês fazem uma parceria lá na Câmara? Nós temos divergências, às vezes, de posicionamento, mas temos muito respeito e carinho, eu diria assim, um pelo outro. Dois homens do Rio Grande. O Alceu diz, o Pompeu gaúcho de bombacha, eu digo, e o Alceu o trovão do Rio Grande, eu brinco com ele, né? A verdade, o senhor era fã do Gil de Freitas ou não? Muito fã, 100 anos também. de Gil de Freitas. 100 anos de Gil de Freitas. E nós estamos agora fazendo um ato, hoje de manhã tive uma reunião, nós vamos fazer um memorial pro Teixeirinha. Que beleza. Eu estou chamando a responsabilidade de fazer isso. Provavelmente nós vamos acertar com a prefeitura que seja ali no parque da Harmonia. Na linha conosco a deputada do Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário. Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Ataline, e ao meu colega e amigo Pompeu de Matos. Boa tarde, Maria. Um abraço para ti. Hoje nós estamos, por falta de tempo e talvez até de capacidade, muito diretos. A senhora tem aposentadoria especial ou não? Eu tenho uma inscrição para juntar com o meu tempo de serviço público. Mas o coordenador da nossa bancada, o Cherini, provou que isso custa menos por horário do que se... Acabei de brigar com ele aqui por causa disso. Foi uma briga pegada aqui, Juremiro Machado e Giovanni Cherini, deputada. E eu cheguei, Maria, eu cheguei aqui para apartar a briga. Quem apartou foi o Pompeu. O Pompeu anda assim agora. A senhora acha... Vai ser uma semana muito interessante aqui. Porque amanhã o Pompeu também vai estar, eu já estou em Brasília para tratar do Moro, né? 7 da manhã. Preparar a ida do Moro, que a gente ainda não tem certeza se vai ou não, mas até agora não há uma confirmação oficial por escrito. Amanhã é o dia do Moro comparecer. Não é da forma que nós queríamos. Nós queríamos uma convocação, mas acabou sendo feita por via de convite. Então ele, até a última hora, ele pode inclusive dizer que não pode. E seria, enfim, a justificativa provavelmente seria a dificuldade das respostas. Mas voltando a esse assunto da aposentadoria, deputada Maria do Rosário, a senhora acha justo que os deputados possam se aposentar com mais do que se aposenta um trabalhador qualquer da iniciativa privada? Não, eu não acho justo. Eu acho que é preciso avaliar como o tema da Previdência não deve acontecer em termos de... Eu sou contra a reforma da Previdência, como ela está, né, com a sua proposta de
de reforma. O que eu sustento é que nós temos que fazer um projeto de desenvolvimento do Brasil. Isso para mim é extremamente importante, que haja crescimento econômico e não apenas cortes. Agora, sobre a questão previdenciária, eu vou ser muito clara. Olha, é o seguinte, eu sou servidora pública do Estado, do Rio Grande do Sul, entrei no serviço público com 18 anos de idade, e com 25 ou 26 anos, eu fui eleita para o meu primeiro mandato. Não acumulei na minha vida como professora nenhuma promoção, não investi na minha vida como educadora para qualquer promoção, para qualquer carreira de continuidade pública, nem na prefeitura, onde fiz concurso depois de vereadora, nem no Estado. Então, eu acredito que eu também, depois de trabalhar dentro de um sistema no qual tu tens, digamos, como alguns parlamentares, 30 anos de contribuição, talvez eles devam ter proporcionalmente como tem. O sistema previdenciário da Câmara é como um sistema previdenciário como um sistema previdenciário do servidor público, um sistema próprio. Este sistema próprio demanda que tu contribuas mensalmente. Ao contribuir mensalmente, tu organiza um fundo. E este fundo deve te ressarcir. Ocorre que, até bem pouco tempo, o sistema de previdência da Câmara era totalmente injusto. Porque com 2 mandatos a pessoa se aposentava. Então a pessoa ficava 8 anos e ela se aposentava. Mas hoje... Isso mudou. Hoje com isso 2 mandatos... Hoje... Não, mas isso não existe mais. Não, o que eu digo é o seguinte... Isso não existe mais. É deputada, preciso ter um mínimo de 60 anos. Sim. E ter contribuído por 35 anos. Mas por 35 não necessariamente como deputado. Com 2 mandatos de deputado, mais os outros 27 anos para então, completar 35, já ganha 7.600. Mas aí tu não vai receber o salário do parlamentar. Sim, vai receber. O salário do parlamentar é pago de acordo com o tempo que ele contribuiu na Câmara. Então, por exemplo, uma pessoa como o triste e lamentável presidente da República aí, foi 20 e tantos anos deputado, ele recebe, se ele contribuiu todo esse tempo, ele vai receber por esse tempo. Se ele, pelo número de anos completos que ele contribuiu. A senhora não acha que o correto é todo mundo ter o mesmo teto? Eu acho que, mas aí, e se isso significar ter um teto para o funcionalismo público, que lhe tire a paridade entre a ativa e o inativo, o aposentado, eu acho que nós devemos ter preocupação com isso, porque eu sou contra que tenha. Eu acho que quem está aposentado no serviço público, qualquer que seja a profissão, policial, qualquer pessoa, deve levar o seu salário e ter os reajustes como se ativo fosse. Então, é por isso que eu digo que há uma semelhança de sistema. Eu não me importaria que tirassem isso dos deputados, dos ministros, do Supremo, dos ministros, dos representantes